Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Renata Decider. Galera, o vídeo de hoje é mais um vídeo sobre aquele trágico acidente ali no Recreio dos Bandeirantes, né, entre duas aeronaves, dois helicópteros que colidiram. E o vídeo de hoje vai trazer uma declaração ali do Tenente Coronel Contreiras, que estava ali no local do acidente, né, do Corpo de Bombeiros, esclarecer um pouco mais também a dinâmica do acidente ali, tá? Deixar a reportagem para vocês verem, daqui a pouco eu concluo o vídeo. Bom, Tenente Coronel Contreiras, obrigada por falar conosco. A gente está ao vivo na Globo News. Queria que o senhor falasse um pouco dessas informações iniciais nessa ocorrência aqui pela manhã. Bom dia, Francine. A gente foi acionado por volta de 8h59 da manhã por uma suposta colisão de duas aeronaves, né? São dois helicópteros, né, confirmados já no local. A gente tem 5 vítimas, infelizmente já em óbito, nessa aeronave aqui atrás de mim. E temos uma outra vítima, a sexta, numa aeronave que está a 100 metros de distância da outra. A gente empregou aqui 45 bombeiros militares porque tivemos um incêndio após a queda dessa aeronave aqui. Em uma delas incendiou, atingiu em torno de 20 carros. Eram veículos elétricos, veículos que têm um potencial de incêndio muito alto. A gente conseguiu controlar, incêndio extinto, infelizmente sem sobreviventes. O local está isolado, já acionamos a CENIPA. A Polícia Civil já está aqui fazendo a perícia também, nos ajudando a isolar o local. Enfim, trabalho nosso concluído, um triste fim. Mas a gente evitou também, obviamente, que outras vidas pudessem ser perdidas. Esse detalhe que você trouxe a respeito de se tratarem de veículos elétricos, foram moradores aqui do entorno, relataram esse barulho absurdo. Então, o primeiro teria sido da aeronave e o segundo por conta do material dos carros. Sem dúvida alguma, o incêndio nas baterias de lítio causam uma energia muito alta, é um incêndio muito mais agressivo que no incêndio comum. O que é bom também afirmar é que a gente encontrou muitas peças das aeronaves projetadas a centenas de metros daqui. Então, temos peças que foram projetadas numa edificação que fica próxima daqui, algumas na Avenida das Américas, na rua mesmo. Então, realmente, a gente tem muitas partes, o que sugere-se que o incêndio teve uma intensidade de energia muito alta, né? Até porque a gente, infelizmente, não teve possibilidade de ter sobreviventes aqui. Então, essas pequenas explosões podem ter acontecido até antes delas se chocarem e não esse grande barulho, estrondo e fogo só no momento. Porque te pergunto isso, Contreiras, porque moradores disseram que inicialmente escutaram barulhos semelhantes a fogos e depois esse grande barulho de uma energia maior. A gente ainda não tem essa informação da causalidade, do nexo do acidente. Estamos aguardando realmente ele alguma prova concreta, algum vídeo para explicar como foi esse acidente. O fato é que realmente essa aeronave aqui atrás de mim, ela se incendiou completamente. Então a gente tem ali muitas partes carbonizadas. Porém, a outra aeronave, que está a 100 metros de distância da outra, não está carbonizada. Ela apenas colidiu. Então a gente vai desencarcerar ali, obviamente, para retirar a vítima que está em óbito, infelizmente. Mas mesmo assim, tem vazamento de combustível. A gente está controlando o local para evitar realmente que o incêndio possa acontecer. É muito comum que nesses acidentes tenha um vazamento de combustível, querosene de aviação, por exemplo, e ele pode ser inflamável sim, mesmo após a queda ele pode se incendiar. Então, as equipes permanecem aqui, fazendo um trabalho de prevenção importante para evitar ali qualquer incêndio que venha acontecer. Contreiras, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Provavelmente o Tenente Coronel vá falar conosco ainda ao longo da manhã, com mais detalhes a respeito das identificações dessas 6 pessoas. Nem o Corpo de Bombeiros, de fato, conseguiu chegar a esse detalhe, porque é difícil a identificação. A Polícia Civil, como o próprio porta-voz falou aqui para a gente, está no local fazendo trabalho de perícia, as chamas já contidas, mas ainda é possível ver uma fumaça ali no entorno, os corpos cobertos com o material adequado ali para fazer a cobertura. A gente também consegue ver essa cena aqui, como o porta-voz falou agora há pouco. Pedaços de aeronaves, assim como a testemunha agora há pouco conversou com a gente, havia dito, esses pedaços foram encontrados ao longo do caminho antes desse ponto exato da colisão, o que talvez possa levar a crer que essa aeronave, antes desse choque maior, já apresentava algum problema. Claro que as investigações acontecerão ao longo dos próximos dias. A gente busca aqui detalhes a respeito da identificação dessas pessoas, se eram turistas, se eram moradores aqui do Rio de Janeiro. Esse detalhe a gente ainda não tem. Eu conversei agora há pouco, de maneira extraoficial, até com um colega de aviação que é piloto de uma outra empresa que faz transporte de passageiros. Ele estava perto e falou, bom, a aviação é o meio que todo mundo se conhece. A gente
até tem a ideia de que seja um amigo, mas eu nem vou falar com vocês, mas ele já estava chorando. Acredito que sim, ele já tinha talvez esse detalhe, mas espera para que tudo seja confirmado, que a família seja notificada. O amigo desse piloto que conversou agora comigo seria o piloto que estava na aeronave sozinha. Das outras vítimas ele não tinha esse detalhe, mas a gente sabe que eles conversam, eles trocam informações, pilotos, todo mundo que é dessa área da aviação. Então, possivelmente, dentro dos próximos minutos, a gente vai saber mais detalhes a respeito dessas vítimas. Leandro Araújo continua mostrando para vocês ali do lado, como eu falei agora há pouco, uma mala. Agora um senhor, acredito que seja ou algum familiar ou talvez um policial civil sem identificação, ele tirou um relógio. Tinha um relógio ali, ele pegou, mostrou, colocou dentro da mala. O relógio, acredito que seja de uma dessas vítimas. A mala bem destruída, mas dá para ver que é uma mala, está ali sinalizada. Tem outros pertences que eu consigo ver daqui. O que chama atenção também é uma câmera, um equipamento até bem semelhante do que a gente usa aqui nas nossas transmissões. Agora, o delegado chegando aqui agora há pouco, esse camisa branca que passou, acredito que ele seja o responsável aqui pela delegacia da região. Chegou, não falou com a imprensa, passou diretamente, mas cumprimentou os agentes que estavam aqui. Então, essas equipes, pelo que eu vejo agora, vão fazer o fechamento do portão, só que tem um caminhão aqui, uma viatura do Corpo de Bombeiros que está fazendo essa manobra. É isso. Trabalho intenso, como o porta-voz falou, pelo menos 45 militares dos quartéis aqui da região fazendo esse trabalho para conter as chamas, para tentar o socorro, mas infelizmente 6 vítimas, repetindo, 5 pessoas estavam em uma aeronave, o piloto mais 4 passageiros e numa outra aeronave, um piloto acabou não resistindo. A gente continua por aqui, qualquer novidade, volta ao vivo com vocês, Colombo. Francine, nós vamos continuar juntos aqui, quero que você continue comigo, nós vamos resumir rapidamente o que está acontecendo para quem eventualmente está chegando aqui agora. Houve um acidente aéreo no Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, 2 aeronaves envolvidas nesse acidente. Não há informações ainda sobre a forma como esse acidente aconteceu, se essas aeronaves se chocaram no ar, se houve algum outro fato que levou à queda dessas 2 aeronaves. O Globocop está mostrando para vocês já há alguns instantes vários destroços das aeronaves a alguns metros ou alguns quilômetros de distância, inclusive do local onde estão as 2 fuselagens completamente destruídas. Tem parte da cauda das aeronaves espalhadas, pás, hélices espalhadas por diversos pontos da região aí da Avenida das Américas, mas o fato em si, o acidente em si, se concentra no pátio dessa concessionária de onde a Francine Augusto está conversando com a gente. São 6 vítimas ao todo, eram 5 e a Francine confirmou com o Corpo de Bombeiros agora a 6ª vítima e as circunstâncias em que isso aconteceu. 5 pessoas estavam dentro de um helicóptero, o helicóptero pegou fogo, os 2 helicópteros caíram, um deles foi destruído por um incêndio. Para além da queda, houve na sequência um incêndio. O outro caiu, mas a fuselagem está toda no solo. Ali é possível, inclusive, identificar a aeronave. Até por isso é que a Francine dizia, olha, já sabem quem é o pessoal da aviação. Essa aeronave aí, olha lá, DJJ, Delta Juliette, Juliette, é o prefixo da aeronave. Essa não pegou fogo. Aí tinha uma pessoa. Tinha um comandante, um piloto dentro desse helicóptero, pelo que explicou o porta-voz do Corpo de Bombeiros agora para a Francine. No outro helicóptero, que está a alguns metros de distância aí, mas também dentro do pátio dessa concessionária, esse outro helicóptero pegou fogo. Não se sabe se na hora em que caiu houve a explosão ou se ele já caiu incendiando. Isso vai ser explicado ao longo das próximas horas. Aí, exatamente aí. Inclusive, há uma pequena parte da fuselagem que não foi destruída pelo fogo, em que é possível ver pelo menos 2 letras também da identificação, do prefixo, da identificação da aeronave. Essa aeronave que pegou fogo tinha 5 pessoas a bordo. As identidades vão ser confirmadas, claro, ao longo do dia, há todo um processo para isso. É preciso levantar o documento do voo, depois avisar, evidentemente, parentes, familiares. Essa aeronave aí, como disse a moradora de um condomínio para a Francine agora há pouquinho, ficou com as pás viradas para o alto e a concha, a cabine onde estava o comandante, colidiu no automóvel, bateu no automóvel. Na sequência,
da queda dessas duas aeronaves, houve um grande incêndio no pátio dessa concessionária, com várias explosões. Os moradores ouviram tudo, fizeram vídeos, registraram, e a gente vai mostrando aí para vocês o trabalho. Agora há pouco foi possível, inclusive, notar aquele momento em que os peritos preservam os corpos, né, cobertos com mantas térmicas, para que, enfim, para a preservação da intimidade de amigos e parentes e também para o trabalho da perícia na sequência. Então, galera, como vocês viram, a declaração do tenente-coronel aí, né, do Corpo de Bombeiros, explicando a dinâmica ali do acidente, né, ele participou dos primeiros atendimentos ali, né, segundo ele, às 8h59 da manhã, né, houve a primeira chamada ali para os bombeiros relatando esse acidente, né, que infelizmente vitimou 6 pessoas aí, né, galera, dentre eles 2 pessoas bem famosas aí, né, um cantor norte-americano aí e um youtuber argentino, né, então que Deus os tenha, as 6 pessoas envolvidas no acidente aí. E vamos aguardar as investigações agora, né, galera, as análises aí do CENIPA, e caso tenha alguma novidade sobre esse caso, a gente traz novamente aqui no canal, tá? Então, deixa nos comentários a sua opinião, galera, sobre esse triste acidente aí. Se tiver alguma sugestão de vídeo futuro também, deixa nos comentários. Parece que deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, né? Fortalece o seu trabalho. Grande abraço a todos e fique com Deus.